Como o pastor falou, nós estamos no mês da Juventude Batista. Para mim é uma grande alegria estarmos aqui falando um pouco da palavra de Deus, do que eu tenho aprendido. E nessa quarentena, nessa época de epidemia, de pandemia, Deus tem falado comigo de uma forma onde eu tenho aprendido a cada dia a depender dEle. E a palavra que eu trouxe aqui, escrevi, é uma palavra que a gente já tratou até nas reuniões da juventude, que a gente tratou na reunião que foi até uma reunião online, mas ficou muito superficial porque era pouco tempo para a gente falar, para a gente conversar. E quando a gente fala de reunião de jovem, a gente gosta de que as pessoas também falem. Não é uma pessoa, não é um monólogo, é um diálogo. Então, eu queria me aprofundar um pouco mais nesse assunto, tentando trazer para não somente os jovens, mas para cada irmão que está aqui presente, uma motivação para que você venha se despertar aqui nessa noite, talvez para voltar a ser ou ser um jovem que esteja trabalhando, focado na obra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler apenas 2 versículos nesse início, para que a gente possa entender o contexto histórico dessa mensagem e que a gente possa entender lá no final o que a gente quer passar, o que Deus falou no meu coração e que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, para que venhamos a compartilhar juntos desse mesmo pensamento. Amém? 1 Samuel, capítulo 22, o versículo 1 e o versículo 2. Eu vou estar lendo e os irmãos acompanhem aí na versão de vocês, na Bíblia de vocês. Diz assim a palavra de Deus: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Somente até aí. Para entendermos melhor essa situação que nós acabamos de ler, nós vamos ter que retomar alguns fatos anteriores. Isso acontece, é ao vivo. Nós vamos ter que retomar alguns fatos anteriores. Quais fatos são esses? Davi ali já tinha matado Golias, já estava liderando o exército de Saul. Foi quando isso tudo já tinha acontecido, ainda começou uma perseguição em torno de Davi por conta do reino de Saul. Todos conhecem essa história, Saul persegue a Davi com medo de perder o reinado, com medo de morrer. Todos nós conhecemos essa história, mas por que a gente precisa entender e recapitular isso? Porque o texto que nós lemos foi uma das missões que Davi esteve à frente, através do exército que foi designado a ele. E Davi foi à cidade de Gate, a fim de procurar o governador. Porém, se deparou com alguns homens que reconheceu Davi e sabiam que Saul estava procurando Davi para matá-lo. Esses homens, naquele momento, pensaram, devem ter pensado, Olha, vamos entregar ele ao governador, e o governador vai fazer o quê? Vai matá-lo, porque o governador é fiel a Saul. E aí Davi teve um start de esperteza naquele momento, e ele pegou e se fingiu de maluco, se fingiu de doido naquele momento. E o texto vai falar no capítulo anterior, no capítulo 21, que Davi começou a se fingir rabiscando os portões, começou a salivar e deixar com que essa saliva caísse na sua barba, a ponto de quando ele chegou de frente ao governador, o governador falou para aqueles homens: o que está fazendo?
Vocês estão me trazendo um doido, mais um maluco aqui para mim? Naquele momento, Davi conseguiu escapar e fugir por conta dessa expertise que ele teve. E aí começa esse capítulo 22 dizendo que Davi fugiu, retirou-se dali, retirou-se de Gade e foi se refugiar na caverna de Adulão. Aí eu queria falar sobre essa caverna. Essa caverna ela tem alguns pontos interessantes que a gente precisa observar. O primeiro é o significado que é dado a esse nome, caverna de Adulão. Eu fui pesquisar e um dos significados, e já está aqui no texto, diz que ele era um refúgio. Diz também que ele era um esconderijo. E que ele também era um local de justiça, que se chamava Justiça do Povo. Provavelmente aquele lugar, que era um complexo de cavernas, era onde as pessoas que queriam se reunir para provocar alguma rebelião, para provocar algum acontecimento, ou até mesmo estavam ameaçados de morte, iriam. Era um lugar onde era afastado, provavelmente, das cidades. Nesse contexto que nós estamos lendo, nós podemos ver que era um local onde existia um conglomerado de cavernas. E eu fui pesquisar algumas fotos, alguns artigos em relação a essa caverna de Adulão, e um dos historiadores que ali estavam, pesquisadores estavam falando, ele falou que geralmente todo esse exército de 400 homens que nós lemos aqui, caberia tranquilamente em uma das cavernas. Aí é onde a gente começa a pensar em outro fator importante desse texto. E aí a gente começa a tentar transmitir e contemporaneizar essa fuga de Davi, essa chegada de parentes, essa chegada de pessoas. Por que essas pessoas chegaram ali? Após a fuga de Davi da cidade de Gate em direção à caverna, perto da cidade de Adulã, diz o texto que seus irmãos e o resto da família souberam, e olha que nem tinha um WhatsApp naquela época, hein? Porque senão seria muito rápido. Davi está indo lá para a caverna lá, vamos lá visitar ele. Mas diz o texto que os seus familiares, os seus irmãos e o resto da sua família soube que Davi estava na caverna de Adulão. E o que eles fizeram? Vamos para lá. Vamos atrás de Davi. O texto não diz se eles foram para lá para apoiar Davi, ou reclamar com Davi, ou enfim, diz que a família foi. Eles foram. O mais curioso é que o texto relata também que homens que estavam, aí o texto fala, homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram atrás de Davi, na caverna de Adulão. Olha as pessoas que foram atrás de Davi. Homens com dificuldades, homens com dívidas e homens insatisfeitos foram atrás de Davi. E eu digo curioso por quê? Porque simplesmente alguém que está sendo perseguido por um rei, que quer a toda custa matá-lo, não precisa de pessoas com dificuldades, com dívidas e com insatisfação perto dela. Eu já tenho, provavelmente Davi deve ter pensado naquele momento, cara, eu já tenho problema demais. Olha quantas pessoas estão vindo na minha direção. E olha os tipos de pessoas que estão vindo na minha direção. O texto não diz, mas se fosse qualquer um de nós, nós falamos, poxa Deus, poderia mandar um guerreiro, poderia mandar alguém para poder combater o exército de Saul. Mas Deus mandou 400 homens que estavam em dificuldades, com dívidas e insatisfeitos. Na minha imaginação, porque a gente tem que pensar como está o mundo de hoje. Qualquer lugar que você vá, se você vai entrar em algum lugar, se você vai entrar em algum novo emprego, existe o que para você entrar? Uma seleção prévia. Tem aquele monte de gente, né?
Tem um monte de gente e você entrega o seu currículo e você é chamado para uma entrevista. Você é chamado para uma entrevista. Ou para aqueles que vão prestar concurso, por mais que você passe na prova de objetivo, em muitos deles, tem o quê? Tem a investigação social, tem o treinamento físico, tem outras etapas para você vencer. E eu fico imaginando se Davi fizesse isso com esses 400 homens. Se ele chegasse ali para o primeiro e falasse assim, vamos lá, beleza, você quer vir comigo, né? Quer ficar aqui comigo. O que você tem aí para me oferecer, para entrar no meu exército? E aí o primeiro fala assim, olha, eu não tenho nada para te oferecer não, a única coisa que eu tenho é uma dificuldadezinha para sobreviver, é uma dificuldade para poder conseguir alcançar coisas melhores, eu tenho problemas para poder estar aqui nesse mundo. E aí eu fico imaginando Davi olhando e fala assim, rapaz, tá bom, passa aqui, vem para cá, senta aqui. E aí vem o segundo, e você, o que você tem para me oferecer? Olha, eu não tenho nada para oferecer não, na verdade eu vim aqui porque eu queria que você me ajudasse, porque eu estou endividado. E eu estou fugindo lá de onde eu morava, porque eu não tenho mais condições de pagar a minha terra, não tenho mais condições de plantar, então eu estou totalmente endividado, eu vim para cá para isso. Isso eu pensando, a Bíblia não está falando isso, ela não fala isso. Mas eu fiquei imaginando a cena. Se fosse nos dias de hoje, alguém tentando entrar nesse exército. E o terceiro chegando, terceiro tipo de pessoas, e você, o que você tem para me oferecer para entrar no meu exército? E aí ele fala, olha, na verdade eu não tenho muita coisa não, na verdade eu estou insatisfeito com a vida que eu estou levando. Por isso que eu estou aqui. Eu não aguento mais. Não aguento mais essa situação que eu estou vivendo. Pelo menos tem um ponto positivo, né? Uma pessoa está meio revoltada da vida que ela está levando, mas se ela estiver insatisfeita com outras coisas. Então eu fiquei imaginando essas coisas. Como seria o papo de Davi com esses camaradas? 400 homens com problemas. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre essas situações de vida que nós enfrentamos e que esses homens estavam enfrentando. Pessoas em dificuldade são pessoas que ficam em estado sem expectativa, não conseguem ver uma luz no fim do túnel. Muitas vezes entram em depressão. São aquelas pessoas que necessitam de outra pessoa para se erguer. Esse tipo de pessoa estava se aliando a Davi, que outrora tinha derrotado um gigante, que assumiu um exército poderoso e que agora estava sozinho sendo perseguido para que fosse morto. O segundo tipo de pessoa que eu vejo, que tem aqui no texto, é as pessoas com dívidas. E aí a gente pode falar, né, que a gente está falando como se fosse de um povo brasileiro, né? Não todos, mas a maioria tem dívidas. As pessoas que são essas pessoas que têm até uma vida dentro da normalidade, tem uma casa, tem uma vida estável em relação a bens, né? Fica ali no limiar entre a ruína e o sucesso. Uma hora está bem, outra hora está mal, porque não consegue lidar com a sua situação financeira, com as suas dívidas e com o que você tem de bens e materiais. Geralmente esse tipo de pessoa necessita de um choque de realidade para mudar o seu rumo de vida. Eu quero contar aqui algo que aconteceu comigo nessa quarentena. A gente às vezes tem que ter algumas escolhas e algumas decisões que implicam na nossa família, na nossa vida, e que por vezes não é a melhor, ou parece não ser a melhor. Lá no meu trabalho, estava eu lá começando um novo rumo, um novo local, com aquela expectativa, não, vai dar certo, vai ficar legal. E aí, de repente, vem uma chuvarada danada e alaga o local de trabalho. Mas alaga mesmo, vocês estão sentados aí, é como se a água estivesse aonde está a cadeira de vocês aí, onde vocês estão sentados. Que não dá para você, eu trabalho com educação física, eu trabalho com futebol. Como é que eu vou jogar? Só se eu mudar o esporte, né? Vou trabalhar com polo aquático.
né? E aquela situação, eu cocei a cabeça, eu falei, não, vai dar tudo certo. Passamos 15 dias sem ter atividade nenhuma, e voltamos, e aí agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Chega em março, o que acontece? A pandemia. Aí vem uma convocação lá do clube, fecha tudo. E fechar tudo é dizer para você assim, para de trabalhar e fica sem ganhar nada. Irmãos, naquele momento, foi um momento assim onde eu parei e falei assim, beleza, e agora? Eu não tenho de onde tirar, eu não tenho o que fazer. Não sei quando, e os papos eram, olha só, isso vai durar até junho, isso vai durar até julho, isso vai até agosto, e nós estamos em agosto e o negócio está, voltamos agora, né? E aí tu fica naquele pensamento assim, o que eu vou fazer na minha vida agora? Estudei 4 anos e estou impedido de fazer o meu trabalho. Não sei mais o que fazer. A minha sorte é que minha esposa trabalha. A minha sorte é que minha sogra foi lá para a nossa casa nos ajudar. A minha sorte é que meus pais nos ajudaram. Eu falo isso sorte, mas eu vejo como Deus agindo. Porque Deus nos ampara dele. Deus não deixa você desamparado. Quando você fala assim, Senhor, agora é contigo porque eu não tenho mais forças. Ele vai e faz. Porque talvez ele esteja esperando você falar assim, acabou minhas forças, eu não consigo. Ele fala, então, meu filho, espera aqui, fica aqui comigo, que agora deixa comigo o que eu faço. Naquele momento eu senti a mão de Deus, porque ao mesmo tempo que a minha cabeça ficava assim, cara, vou largar tudo, vou chutar o balde. Ao mesmo tempo começou a abrir um leque de opções na minha vida, conversando com outras pessoas, essas pessoas falando comigo, cara, vai por esse caminho aqui que é melhor, olha, isso aqui vai te ajudar. E realmente, irmãos, a perspectiva mudou. Daquele homem que estava ali, apreensivo porque não sabia o dia de amanhã, hoje eu posso ver lá na frente e contemplar o que Deus vai fazer na minha vida. E eu vou estar aqui para contar isso. Eu vou estar aqui para contar isso. Porque eu creio nesse Deus. A terceira pessoa que nós vemos no texto eram as pessoas insatisfeitas. E essas pessoas que nada faz a não ser se o seu próprio pensamento esteja naquilo ali. São pessoas que têm críticas elevadíssimas, que acham que convivem um conflito interno que consome elas diariamente com o pensamento da seguinte frase: tudo está errado, porque eu não estou ali. Ou eu faria melhor. Mas não fazem nada para mudar a situação. Não fazem nada. Não botam a mão no arado para falar assim, não, beleza, essas coisas vão mudar, porque eu vou ajudar, eu vou alavancar. São pessoas que estão insatisfeitas até mesmo com si próprio, mas não conseguem mudar. E o que eu busquei e entendi é que essas pessoas elas não conseguem ter uma visão global e aceitar críticas a si, ou tomar essas críticas e refletir nelas e mudar. Elas não conseguem tirar isso de dentro delas. São as 3 pessoas que nós vimos aqui no texto que ia se juntar a Davi, que ia se juntar a um homem que matou um gigante, que ia se juntar a um homem que estava ali na frente de um exército poderosíssimo, que era o exército de Deus. 400 homens, eu não estou falando de 10, eu não estou falando de 15, 20, eu estou falando de 400 homens que eram insatisfeitos, que eram endividados e que tinham problemas e dificuldades para sobreviver. 400 homens, irmãos. 400 homens. Embora Davi já tivesse problemas demais, ele não olhou para as circunstâncias e recebeu ali na caverna de Adulão e treinou esses homens e conseguiu com esses homens formar um grande exército.
Porque o texto ele não fala que Davi treinou. Se você ler aqui, ele não fala que Davi treinou. Mas se você for no capítulo 23, no capítulo 24 e assim por diante, entrar em 2 Samuel e for andando, você vai vendo que Deus foi preparando esses homens através de batalhas, através de guerras. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no que esses homens se tornaram. O que nós podemos aprender com essa situação que Davi passou e com esses homens? Se formos ler a continuação desses capítulos, nós vamos ver o que eu acabei de falar. Lá em 2 Samuel, no capítulo 23, eu gostaria que você abrisse esse texto, e que nós vamos ler juntos esse texto. 2 Samuel, capítulo 23, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 17. Amém? 2 Samuel, capítulo 23, eu já estou terminando já, irmãos. Do versículo 8 ao versículo 17. O subtítulo desse capítulo fala sobre os valentes de Davi. Quantos aqui já ouviram falar sobre os valentes de Davi? Levanta sua mão assim. Os valentes de Davi. Diz assim a palavra de Deus: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basebete, filho de Taquimone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Erarita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se chamar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega, foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale do Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas coisas que fizeram os 3 valentes. Se você continuar lendo esse texto, você vai descobrir que existiam mais valentes, existiam mais guerreiros, mas o que nós lemos lá no início, de homens endividados, homens insatisfeitos, homens que tinham dificuldades, se tornaram valentes, se tornaram homens que guerreavam e ganhavam em nome do Senhor. Quantos de nós, às vezes, não pensamos que o que a gente tem não é válido para o Senhor? Quantos de nós, às vezes, ficamos pensando que
Eu não tenho nada para te dar, Senhor. É melhor eu ficar aqui só ouvindo. É melhor eu ficar aqui só observando. Quando na verdade o Senhor está olhando para você e fala assim: vem, eu vou te capacitar. É eu que vou fazer com você. Eu vou te treinar passo a passo. Eu vou te dar uma batalhazinha para você ganhar. Daqui a pouco você pega a confiança e você vai para outra. E aí você vai para outra. E aí quando você vê, você está fazendo coisas enormes no nome do Senhor. E você olha para trás e fala assim: caramba, eu não era nada. Olha só o que o Senhor me tornou. Olha o que o Senhor fez comigo. O que eu quero para finalizar aqui nessa noite é dizer que hoje o Senhor, Ele quer falar para todos nós que não importa o nosso jeito, se você é tímido, se você é espontâneo, se você é calado, se você é falante, se você é endividado, se você é insatisfeito, se você está em dificuldade, não importa. Ele chamou você, Ele chamou a mim para que passássemos a ser o exército dEle. E eu finalizo a minha palavra aqui nessa noite com isso. Que nós possamos lembrar disso, sair daqui sabendo: Senhor, o Senhor que vai fazer em mim, de mim, um exército poderoso. Eu é que estou aqui disponível para o Senhor fazer.